banca, agradecer o apoio da Andrea, né? Então a gente começa a gravação agora, né? Então, boa noite a todos. Então, novamente, agradecer então a Andressa pela participação, a Tatiana, né? E hoje a gente vai dar início aí à defesa de monografia do Valmor Marques. Não vou me atrever a falar o terceiro nome, tá bom, Valmor? Ok. E análise SWOT aplicada ao simulado de combate ao incêndio florestal no entorno do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará. Então, lembrando, Valmor, que você tem 15 minutos para a apresentação. Depois eu vou passar a palavra para a Andressa e depois para a Tatiana para fazer a arguição. A gente se isola daí, né? Na realidade, você que se isola, porque você que sai da sala. Aí a gente faz define, né, a questão da banca, da defesa. Depois você volta para a gente fazer o fechamento. Tá bom? Perfeito, professor. Então, Tá eu ótimo. desejo aí uma boa apresentação. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, a banca. Deixa eu me apresentar, meu nome é Valmor, como já passado pelo professor Teto. A gente tem esse trabalho já aqui na região, foi realizado em 2020, no dia 2 de julho. A contextualização aqui, a área, a região do entorno dos Campos Ferruginosos, ele pertence ao mosaico de unidades de conservação da Serra dos Carajás. É uma unidade, é um conjunto de unidades de conservação, e aonde foi realizado esse simulado e toda a ferramenta, né, de SWOT nessa região de Carajás. Aqui uma contextualização, só para entender, perdão. Aqui a questão da ocupação e uso, né, de solo da região. Esse entorno em amarelo são as unidades de conservação, e aqui dá para entender um pouco a dinâmica de ocupação e uso do solo, desde as décadas de 70 até a atualidade. É interessante, né, entender o quanto o homem aí, ele modifica a paisagem, enfim, em busca de recursos. Um ponto interessante com relação às unidades de conservação, hoje elas só existem, né, esses campos verdes, por conta do impedimento de mineração aqui na região de Carajás. Lembro que, historicamente, a década de 70 a 80, o aparecimento, né, da grande jazida de ouro de Serra Pelada, que trouxe aí aquela movimentação migratória, muito da região do Maranhão, do Piauí e de Goiás, aqui para a região do Pará, do sudeste do Pará. Perfeito? As características, né, da ferramenta de análise SWOT e as aplicações. Vou um pouquinho além aqui de fatores históricos, né? Na verdade, a criação se deu em meados da década de 70, mas se a gente pensar em inteligência competitiva, né, todas essas novas vertentes aqui da aplicação, a gente não pode perder o horizonte de que lá atrás, lá em 2.500 anos, o oráculo de Delfos, enfim, na Grécia, eles já praticavam esses exercícios, né, não da maneira mais estruturada e aplicada agora, hoje em dia, por conta aí das grandes empresas, né. Na época deles, toda a visão que se tinha era voltado para uso militar. Tanto que hoje em dia a gente fala em inteligência competitiva, mas é uma adaptação da inteligência de Estado, né, da inteligência aplicada à questão de geopolítica e de guerras, né, entre nações. As aplicações hoje, esse modelo, né, o SWOT, uma das análises mais aplicadas que a gente tem notícia. Se a gente pegar um histórico, as empresas, né, da década de 60, que iniciaram esse exercício para as empresas em termos de vantagem competitiva, enfim, era na faixa, salvo engano, de 8%, 5 a 8%, hoje em dia está na faixa de 83%. Enfim,
é uma das ferramentas. A gente elencou como ferramenta para questão de análise do simulado de incêndio, por ser de fácil uso, rápida, e um dos ganhos que se tem é envolver os atores, né, na solução de problemas. As aplicações hoje, né, são as mais diferentes possíveis, desde mundo corporativo até pegar uma pequena loja de conveniência, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo com o seu concorrente. Ponto importante, ainda hoje é usado até com páginas de profissionais. LinkedIn está aí cheio de gente vendendo esse tipo de produto aí. Para quê, né? Na verdade, a gente acaba sendo, eu sempre brinco, shampoo. A gente sempre vende a gente pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas sem vender o que a gente tem de melhor, a gente acaba perdendo o mercado. Então, ela vai muito nessa ótica. A gente tem os fatores internos, né, que são os nossos, aqueles fatores positivos, são as nossas fortalezas, e os fatores negativos, né. E os fatores externos, os quais a gente não tem o controle. Muitos são as oportunidades que a gente busca criar, e as ameaças externas, que a ideia o conceito principal da aplicação da SWOT é a gente anular essas ameaças, geralmente buscando, através desse modelo, criar oportunidades. Referencial teórico, aqui eu vou um pouquinho além, falando do arco do fogo e sobre a correlação que a gente tem com a região. Um ponto interessante, o uso e ocupação do solo, a gente correlaciona com o arco do fogo, mas a base histórica disso, para essa região específica, o sudeste do Pará, é diferente, por exemplo, da região de Santarém, ou de Altamira, Medicilândia, enfim, porque, primeiro lá, foi com relação à criação de gado, o desmatamento, criação de gado, depois vendas, né, dessa área, maioria das vezes por grileiros, e aqui na região ocorreu um movimento diferente, como eu falei naquele slide anterior, que foi por conta da mineração. Ponto interessante, hoje, os grandes movimentos sociais, eles estão no entorno, né, de unidades, fazem pressão nas unidades de conservação, e, assim, o projeto de mineração está inserido numa floresta nacional, e é condicionante ambiental da licença manter, por exemplo, vigilância, né, que é um fator que muito positivo. Uma unidade de conservação, o ICMBio, não tem recursos para o tamanho e a imensidão de uma área dessa, enfim, a questão, os aspectos aí de relevo, ele não é favorável a um controle maior, é uma área, como eu disse, a Serra dos Carajás, uma área muito acidentada, tem uma atividade muito grande de grilagem ainda na região, o que implica também num controle maior, uma governança maior, né, essa parceria entre ICMBio e a empresa mineradora é muito importante para salvaguardar essas áreas, essa unidade de conservação. Os incêndios em unidade de conservação do mosaico, ele é real, a ocorrência ela é anual, um ponto assim que realmente nos traz essa briga, essa competição pelo uso e ocupação de solo. Volto a dizer, o movimento é muito mais de grilagem, até porque a vocação das pessoas que estão no entorno é de lucro rápido. É diferente de um movimento sem terra na região sudeste, por exemplo, do Brasil, onde eles vão ainda com sistema de produção, já o pessoal tem um histórico familiar na lida da terra. Aqui, o histórico que se tem é com garimpagem. Então, não tem essa vocação para a produção agrícola. E as cangas da Amazônia, a maioria das áreas, para entendimento, a unidade de conservação, o sistema de produção da mineração, ele vem em áreas de cangas da Amazônia, ou de savanas da Amazônia, nos campos ferruginosos, até esse nome é por conta disso, associação geomorfológica, né, a mineração, o ferro, e a vegetação em cima dela condiciona, ela diz aonde está o ferro. Então, essas cangas, eu vou passar um pouco mais à frente o slide,
Depois eu mostro aqui como que apareceu isso, né, a descoberta das grandes jazidas de minério. O planejamento estratégico, ainda como referencial teórico, a técnica foi criada por Albert Humphrey, que foi líder de pesquisa na Universidade de Stanford na década de 60, e de acordo com Cavinato, o objetivo da matriz é cruzar oportunidades e ameaças. Ambiente interno, forças e fraquezas, como eu disse anteriormente, integração de processos. E ambiente externo, oportunidades e ameaças. A metodologia. A área de estudo. Já testei naquele slide anterior, mas foi realizado no entorno da unidade de conservação, na Fazenda São Luís, que é de propriedade da empresa de mineração. Ela possui 1.239 hectares. E aqui te dá uma ideia, a imagem, das várias ocorrências de incêndios na região. Se a gente pegar as 8 causas, né, dos maiores incêndios aqui pela FAO, o principal mesmo é a questão de queimada para abertura de novas áreas e a questão de incêndio criminoso, né? Na Amazônia chega a variação, acho que na faixa de 85% hoje. Mas um ponto importante aqui é a maioria das áreas de canga, que são áreas de campos abertos, né? Elas têm uma facilidade maior, teoricamente, né, de controle, porque são campos do tipo de material, e a dificuldade se dá porque ela se localiza em pontos de difícil acesso. Passa à frente. Um dos responsáveis por todo esse fluxo migratório está aí, eu brinco assim, que a culpa é toda dele, que é do geólogo Breno Augusto dos Santos, que há 50 anos atrás, ele descobriu a maior jazida hoje de exploração a céu aberto do mundo, que é do projeto S11D, Ferro Carajás, uma área da Vale do Rio Doce, né? Aqui, esse helicóptero foi o início, olha, essa foi a primeira pedra que eles encontraram, né, e que leva aqui uma área de canga, para quem não conhece a vegetação, ela está muito associada a esse encrustamento de rocha aqui. Quando você bate o martelete ali, logo abaixo, aí questão de 30 centímetros, já tem um minério com alto teor de ferro, na faixa de 87% a 95%, ou seja, sai do Brasil praticamente sem os blends, né, só para contextualizar, a gente acaba colocando maior número de agregados para diminuir o teor, de tão puro que é. E a floresta metalófica, como eu disse anteriormente, alguns pontos são alagados, olha. Então, também existe uma certa dificuldade, né, no controle quando o incêndio se propaga nessas áreas. Passando para a metodologia aqui, a realização do simulado de combate a incêndios na Fazenda São Luís, a gente contou com, dentre as várias técnicas, né, o apoio de um helicóptero, que é da empresa de mineração, onde ele revezavam, foi feita até uma instrução com pilotos, enfim. Toda a metodologia, desde da integração do comitê de emergência local, que é o que fica na área, e o da empresa, que fica a monitoramento remoto, com utilização de drones, né, com a base tanto no projeto e em cópia com o Rio de Janeiro. Então, esse simulado, ele é realizado de uma maneira sigilosa, né, para que ele atenda aos objetivos mesmo de combate, de entender a chegada do pessoal da emergência, de atendimento ao plano de emergência, né, e a integração dos recursos, não só da empresa, mas com empresas terceiras que prestam serviço à empresa de mineração. Aqui os métodos, né, os grupos de brigadistas, enfim, elencados, o sistema de tiro, o alijamento do Bambi Bucket, né, a integração, essa foto inferior aqui, mostrando comunicação terra-ar, né, esse é o coordenador de combate a incêndio, com o piloto e o sistema abaixo, existem regras, né, para a operação também com drone, ele fica a uma distância segura. Para entendimento, a empresa de mineração tem protocolo PRO para tudo, e sempre com revisões assim sistemáticas.
E uma das técnicas empregadas, aqui já na fase de rescaldo, foi o emprego de abafadores, né? Vejam que existe uma equipe fardada diferente da outra. Esse pessoal aqui é a equipe de florestal, é um pessoal que veio da unidade do Exército. Quando eles saíram, prestaram serviço lá, a Vale tem uma integração em que capta esse recurso humano, que é um recurso já com uma formação militar, e o pessoal de laranja é o pessoal de empresas que prestam serviço para a empresa de mineração. É o pessoal mais de combatente, mais de industrial, né? São os bombeiros industriais. E mais para frente a gente vai ver que existe um certo paralelo entre as ações desses dois tipos de mão de obra. E aqui o método, né? Eu coloquei essas planilhas aí meio que bagunçadas de propósito mesmo. Por quê? Porque você pode extrapolar para, se você quer algo mais detalhado ou com variáveis, eu posso criar modelos matemáticos linkados a essa planilha, enfim. O que nós usamos, como eu falei anteriormente, foi mais simples. Após o rescaldo, né, ficou ainda lá uma equipe fazendo a monitoração da área. Nós, no gabinete mesmo de crise, nós colocamos uma lousa branca, caneta, e nos reunimos com 6 profissionais, dentre eles especialista, e mais 3 outros profissionais de curso técnico. A importância da análise é um método super simples. A importância que deve ter na condução é ter um mediador, no caso o mediador fui eu, que eu era uma pessoa externa, ou seja, não tem contaminação, né, por, enfim, diligenciamentos aí de ordem de setores, né, porque a gente colocou um problema e, assim, vários elementos, né, que integraram essa reunião são de setores distintos. Eu estou falando de um gerente executivo, estou falando também na ponta da linha de um pessoal da segurança patrimonial, que é a galera que vai a campo, que vai engolir fuligem, né, no momento que precisa. Então, a importância na condução dessa reunião é calibrar, porque, por vezes, posso colocar fatores aqui que são de ordem emocional ou de vontades, né, que influenciam aí em forças e nos fatores negativos. Então, às vezes, eu enalteço demais uma variável, e quando você vai ver, é muito mais um sentimento do que propriamente uma variável importante. Dentro desse aspecto, o que a gente buscou fazer? Foi feito um brainstorm, né, e a cada variável dessa, a gente foi realmente discutindo, não, realmente, isso tem importância, é um aspecto de ordem financeira, então chama o financeiro. Esse exercício nosso durou cerca de 2 horas, até chegar a um final, e aqui, chegando no objetivo, desculpe até, perdão, a avaliação do simulado de combate a incêndio florestal, ele se deu no sudeste do Pará, tendo como base as ferramentas de planejamento estratégico e análise SWOT. Dos objetivos específicos, aplicar a SWOT, mapeando fatores internos, né, já havia falado, realizando simulado de combate a incêndio florestal na fazenda São Luís, no entorno do Parque dos Campos Ferruginosos, município de Canaã dos Carajás. É o município de Canaã dos Carajás, onde tem mais de 80% do seu território e 10% quase no território de Parauapebas. Resultados. Eu vou amplificar aqui. Os pontos fortes, fatores internos, né? Recursos financeiros. A empresa, ela tem uma grande monta de recursos. Equipe técnica engajada, foi um ponto que a gente analisou como uma das fortalezas, né, dessa análise. O apoio aéreo, o helicóptero, ele é fundamental porque ele tem dupla aptidão, mobilidade da equipe para atender os primeiros combates
e uma outra também, que é mais o apoio logístico, né, e a transferência para um local seguro de feridos, enfim, de pessoas que estão expostas a um risco muito mais forte. Equipamento de monitoramento de incêndio, que é um remoto de uma empresa portuguesa que presta serviço para a área, são 13 equipamentos desse. Equipamento, equipe de florestais, como eu havia falado anteriormente, lá composta por ex-militares, que traz disciplina, e eles entendem toda a cadeia de comando. Liderança de grupos brigadistas experientes e com conhecimento do território, esse foi um fator importante, porque a galera toda que presta esse serviço é do entorno. Alguns, até um legado que a empresa tem deixado, eram ex-caçadores. Hospital de prontidão em caso de incidente com vítima, foi outro forte que a gente colocou. Mapeado, né? Mapas de risco de incêndios elaborados com uma base de série histórica, com crigagem, enfim, é um trabalho bem interessante que está sendo realizado. Existe serviço integrado de assuntos com a comunidade do entorno, abordando o tema. Isso é um fator importantíssimo, né? Existe hoje já uma diretoria de sustentabilidade na área da empresa de mineração, conduzido por uma mulher. Foi algo de positivo que aconteceu a questão de 3 meses atrás, essa diretoria específica de sustentabilidade. E os pontos fracos. Dotação orçamentária específica para o setor. Não existe. Embora eu fale que tenha recursos financeiros, né? Então é um ponto interessante isso. E aí que o pessoal também chegou a ter altas discussões até que a gente chegasse nesse consenso comum. Falta de capacitação e treinamento em coordenação de operações de combate integrado terra-ar. Foi mapeado realmente a fragilidade, né? Nesse aspecto, ora faltava comunicação com o rádio, ora o piloto não entendia o que o líder de campo estava falando. Que aí entra junto a essa questão da comunicação. Gabinete de emergência corporativo sem comunicação com o gabinete de emergência local. Por várias vezes houve interrupção do sinal. Gabinete de emergência local sem mapa de área impresso. Por mais que a gente tivesse as coisas digitalizadas, esse a gente entendeu como ponto frágil. Equipe de brigadista industrial com pouca experiência em treinamento de incêndios florestais. Isso, aquela foto, ela reporta bem isso. Falta de equipamentos de apoio, GPS, anemômetros e biruta foi identificado como um ponto fraco. Contrato de brigadista industrial não comporta hora extra. O que se observou? Num dado momento, eles falaram, olha, a gente não pode mais participar porque a outra equipe tem que nos cobrir. É um aspecto contratual e que a gente tem que estar corrigindo à frente, né? Não há contrato previsto para o uso de aviões em combate a incêndios florestais. Não há, hoje, se acontece um incêndio, eu não tenho um contrato de previsão disso, eu tenho que correr atrás, e é um momento em que todas as aeronaves geralmente têm essa demanda, para combater incêndio aí na região, principalmente do Sudeste, ou de Goiás, ou no Centro-Oeste, né? Dificuldades no recrutamento sazonal de recursos humanos para combate a incêndio e para vigilância, comunidades do entorno. Embora a gente tenha uma forte integração dos assuntos com a comunidade, ainda a gente não consegue ter esse corpo a mais aí de combatentes por questões de contratação. Eles não são formalizados, enfim. Agora, um ponto importante é que eles conhecem muito bem a área. E as oportunidades aqui são os fatores externos. Um dos pontos importantes é que a empresa, ela tem a questão dos ODS, a ODS 13, a mudança global do clima, ela é signatária também, né, a empresa ESG, as parcerias com instituições de pesquisas, são as oportunidades que a gente tem levantado, investimentos em novas tecnologias, equipamentos de monitoramento de incêndio remoto. Por que isso? A gente tem, lá em cima foi visto que é um fator positivo,
né, uma fortaleza, mas uma oportunidade de melhoria, porque existem novas tecnologias aparecendo, inclusive nacionais, né? Investimento em treinamento e capacitação de lideranças, em coordenação de equipes de combate a incêndio, parcerias com a Força Nacional e outras organizações federais e organizações sociais. Um exemplo disso, eu posso passar um pouco mais à frente nos comentários, mas a integração de brigadistas que trabalharam na região de Minas Gerais, alguns deles até participaram aí da especialização do curso de incêndios florestais deste ano, né? Mapeamento de empresas de aviação agrícola, com expertise em combate a incêndios florestais, é uma oportunidade que a gente vê aqui para a região. Assentamentos rurais no entorno da unidade de conservação com SAF, com sistemas agroflorestais implementados ou em implementação. Ponto importante, quando eu comentei sobre crigagem, fiz uma correlação, não é objeto lógico dessa análise, né? Mas mais à frente, posterior a esse estudo, foi feita uma análise das vantagens que se tem com o sistema agroflorestal no entorno de unidade de conservação. Possibilidade de ação de grupos de escoteiros na região para atuarem na educação ambiental nas comunidades do entorno. Existência de um mercado de empresas de mão de obra temporária, recrutamento ou de segurança para contratar mão de obra para atuar na prevenção e combate a incêndios florestais. As ameaças. Mudança na legislação ambiental. A gente usou lá como teste alguns produtos químicos, outros pensou-se em usar, mas por restrição da legislação não foram usados. Mudança de legislação e instruções da ANAC relacionadas à operação com drones, cada vez mais está tendo controle mais efetivo sobre esse equipamento, é uma ameaça que a gente vê, porque o drone hoje é uma ferramenta de monitoramento muito importante para as grandes áreas, não só o drone, mas vantes, enfim, temos outros equipamentos aqui na região. Movimentos sociais, uso e ocupação irregular do solo, ainda assim existem movimentos fortes aqui, uma pressão muito forte nas áreas do entorno da unidade de conservação. Mudança no mercado global de commodities, principalmente mercado de ferro. O que é isso? Oscilou, hoje essa empresa ela é líder, né, no mercado aqui no Brasil, mas a variação, como é commodities, quando entra em declínio, também a região toda ela é estressada, principalmente questão social. Quando eu estresso o mercado, maior é a pressão, maior o número de desempregados, enfim, e há uma corrente, uma pressão maior sobre o uso nessas áreas. Falta de recurso de capacitação de brigadistas florestais na região, isso foi sinalizado já também como um ponto relevante. Um intervalo grande de tempo entre o último treinamento com o pré-fogo na região, isso não só para os brigadistas, mas também para o próprio pessoal do ICMBio. Universidades da região não possuem disciplinas ou laboratórios de investigação de incêndios, embora a gente tenha aqui uma universidade federal e um curso de engenharia florestal na região. A aviação agrícola regional pouco desenvolvida, com nenhum avião adaptado ao combate ao incêndio florestal. Esse foi feito um levantamento já, e assim as áreas mais próximas, elas ficam no Maranhão, com uma aeronave Ipanema, ou seja, de baixa capacidade, né, de combate a incêndio. A cultura do fogo ainda é presente na região, e a gente fala que é a cultura, então a mudança é a longo prazo. E a não incorporação de conhecimentos resultantes de simulados e de investigações de incêndios. Por que isso, né? E um dos fatores que foi colocado os gestores, eles ficam muito pouco tempo. Então, não há uma cadência nessa renovação, enfim, com um programa mais efetivo. As empresas contratadas, elas também mudam. E o que a gente percebe é que o único combatente que fica, o ponta da linha, são da empresa de segurança patrimonial, os florestais, justamente por aquilo que eu acabei de falar para vocês, com base na disciplina que eles têm. Eles vieram da área militar, então tem todo já uma estrutura, uma cultura diferenciada, né? E a conclusão, análise SWOT como ferramenta de planejamento estratégico, né?
para o fim que se destinou, foi excelente, do ponto de vista prático. O que foi mais interessante foi realmente colocar o problema à mesa, né, levar esse problema e envolver todas as partes, desde a diretoria executiva até o representante do brigadista que estava à frente de serviços, né. Um ponto importantíssimo é que, quando eu envolvo as partes, ela não fica, gerado um plano de ação. Ou seja, identifiquei as fragilidades do sistema, as fraquezas, tenho as fortalezas, e aí eu começo a criar as oportunidades para a gente anular as ameaças externas. Então, foi criado, pós esse exercício, planos de ações específicos, né? Lógico, alguns deles não são abertos, mas muito por conta dessa reunião. Ou seja, eu acho que o maior ganho que se tem é o engajamento das partes para resolver um problema. Os fatores externos, a variável não controlada, né, a gente colocou, importante, né, eu coloquei lá no texto, e eu cometi um certo equívoco, no número menor, porque eu falo em top 10, que seriam os 10 variáveis importantes, né, mas é porque houve um desdobramento. Depois da frente a gente até pode conversar melhor sobre isso. E a gente cria os cenários, a prospecção, né, a gente analisou, identificou problemas, e a gente passa a trabalhar com cenários. Quais são os cenários, né? Deixa eu adiantar aqui um dos positivos, um mapeamento. Hoje, a empresa, só fazendo uma leitura aqui, essa empresa, quando eu participei desse exercício, desse simulado, eu fui como convidado do ICMBio. Essa não fazia parte da empresa, eu faço parte dessa empresa, e um dos cenários que evoluiu, o bacana é isso, né, que eu consigo acompanhar o que foi tratado pós essa análise. Foi um plano de trabalho específico para a contratação de empresa especializada em combate a incêndio com uso de aeronaves. Estou falando aí dos Air Tractor, né? Por quê? Porque foi visto que, se chegasse, geralmente os incêndios acontecem em região de canga, ou por caçador ou por descarga atmosférica. Mas quando a gente tem que controlar na canga. Quando ela passa para a floresta fechada, o controle é muito mais complicado. Então, foi feito um trabalho já sobre isso, e é nesse sentido que ela está trabalhando hoje. Perfeito? Agradeço aí a contribuição de todos.